Nós costumamos dizer que dentro do século XIX nós vamos ter duas escolas literárias. A primeira é o romantismo, que teoricamente vai de 1789, quando aquele momento da Revolução Francesa, até mais ou menos 1860. Como vocês viram, o romantismo é idealização. O romantismo busca no sonho, no devaneio, na fantasia, na imaginação, recriar o seu passado, a sua história. Mas, a segunda metade do século XIX, as pessoas começaram a viver um pouco de ciência, a busca da verdade, a busca da razão. É como o momento de hoje. É como se a gente tivesse passado por um momento obscuro, não obscuro, mas em que as pessoas não davam mais razão a coisas sobrenaturais, a fé, do que propriamente a ciência. Agora, na segunda metade do século XIX, o mundo passou a perceber o seguinte: nós podemos provar as coisas através da ciência, através da razão, através da verdade. Então, a literatura precisa fazer isso também. Aliás, não só a literatura, como todas as artes. Ron Millock, né, que é o autorretrato dele. O Ron Millock, o que ele faz com as obras dele? Todas as obras dele são hiperrealistas, ou seja, ele faz essas esculturas tão reais que quando você olha, só chegando muito perto que você percebe a diferença. Ele trabalha com a verdade, ele trabalha com a verossimilhança. E o escritor realista precisa disso também, justamente por conta das ciências que estavam aparecendo. Não dava mais para ficar fantasiando o casamento. O romantismo, o que ele busca? Geralmente, mostrar o antes do casamento. João gosta de Maria e os dois vão lutar até a última consequência para ficarem juntos, porque essa é a busca, mesmo que para isso ocorra a morte. Mas o amor sempre tem que falar mais alto. O realismo, ele vai analisar o pós-casamento, o tédio, a futilidade, a falta do que fazer, os jogos de interesses da burguesia, mas justamente por conta dessas ciências que eu coloquei na lousa para vocês. A primeira delas, que eu gosto muito de destacar, seria o determinismo. Nesta época, nós chegamos à conclusão de que o homem é determinado principalmente pelo meio que ele vive, pela raça, pela condição histórica e pelo meio. O meio determina quem tu és. Eu sempre gosto de brincar, e eu acho que essa ideia vale muito a pena para vocês. Eu gosto de brincar dizendo assim: você vai morar numa favela e ao lado de você mora um grande traficante. Necessariamente você também será um traficante? Esse meio que você vive determinará quem você é? Eu tenho a impressão de que hoje esse determinismo é relativo. Eu acho assim, que ele pode até, vamos dizer, contribuir. Ele ajuda talvez, mas ele não é determinante. Não é porque eu sou amigo de um traficante, que eu sou amigo de qualquer pessoa diferente daquilo que eu penso, que eu serei igual. Então isso caiu por terra. Eu não sou determinado pela minha raça, eu não sou determinado pelo meio em que eu vivo e nem pela condição histórica. Hoje não mais. Ou não podemos mais que deixar que isso aconteça. Mas naquele momento era assim que funcionava. Veja, nós estamos vivendo a segunda metade do século XIX, é assim que se pensava. O meio determina, né? A questão biológica é determinante para dizer quem você é. E aí, de repente, você mora no Brasil. O Brasil tem sol o ano inteiro. Como é que você quer ter pessoas trabalhadoras aqui? Não dá! Nessa hora, Gabriel, deixa bem alto. Não dá! Porque o Brasil, ele é um país de muito calor, as pessoas não conseguem querer trabalhar. Então aqui, o lema, inclusive no Brasil, durante muito tempo, porque vejam bem, tem um detalhe: o escritor realista,
ele tem uma espécie de amor e ódio pelas suas personagens. Então o escritor realista, ele ama o país, ele quer falar sobre ele, mas quando ele vai mostrar, ele só percebe que existem erros, defeitos. O lema do povo brasileiro é comer, dormir e procriar, né? Pelo menos nessa época, na segunda metade do século XIX, 1870, 80, 1890, é assim que nós pensávamos. Outro grande destaque que é importante eu colocar aqui da ciência que a literatura usou diretamente é o positivismo, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. O positivista acredita que somente glorificando a ciência é que seremos grandes homens. Nós passamos por certas fases. A primeira fase nossa é a religiosa. A gente busca Deus, todas as coisas a gente coloca Deus como razão daquilo que a gente faz e tal. Eles dizem que isso é bobo. O segundo momento seria a metafísica, quando você começa a questionar aquelas coisas, sabe? Quem veio primeiro, a salada ou a galinha? Sabe essas questões que a gente pensa de vida ou morte? Será que aconteceu mesmo o Big Bang ou somos filhos de Adão e Eva? Então o positivista diz que esses dois primeiros momentos nossos, eles não são exatamente bons porque são subjetivos. Somente quando o homem tem a ciência, porque a ciência faz o quê? Ela investiga. A ciência, ela nem sempre é a verdade absoluta, mas ela busca a verdade. Naquele momento ela é uma verdade, quando se descobre, quando se estuda. E assim o positivista faz, ele glorifica a ciência, a ordem e o progresso. Outra coisa importante é o darwinismo, que a gente chama de darwinismo social. A gente costuma dizer na literatura que aqueles de melhor espécie, olha só o que eu estou fazendo, os sujeitos de melhor espécie, de maior espécie, perduram. Obviamente que eles vão mostrar a diferença entre ricos e pobres. Quem é rico, conquista, domina, tem tudo o que quer. Quem é pobre, vive sempre miserável. Outra coisa importante que existe, dentro de todas essas teorias na literatura, seria o pessimismo. O homem realista é muito pessimista. Ele não acredita na bondade. Não tem maniqueísmo, como existia no romantismo. Tem o bonzinho e tem o mal, mas no final, quem vence são sempre os bonzinhos. Na literatura realista não existe isso. É como se ele dissesse para você: acostuma-te à lama que te espera. Porque se eu vou estudar a burguesia ela é interesseira, fútil, corrupta. Se eu vou estudar as classes populares, eles não querem trabalho, eles querem comer, eles querem dormir, eles querem procriar. Então, nós vamos mostrar a realidade do jeito que é. E a realidade não é linda, não é bela, principalmente na segunda metade do século XIX. Você conseguiu entender? Certo. O escritor realista, ele se opõe diretamente a essa idealização romântica. Segundo eles, o romantismo estragou a educação do povo, porque ele criou o povo para esperar um grande casamento, uma vida em paz, em harmonia. As pessoas, quando liam sobre a história dos seus países, nos livros românticos, que eram idealizados, ela imaginava que a pátria deles tinha sido outra coisa que não aquela que realmente aconteceu. Vejam o caso do Brasil. Nunca nós tivemos índios tão belos, tão magníficos quanto os que a gente propôs na nossa estética romântica. Obviamente que é importante ter, é importante escrever, é assim que se faz, mas chega um momento que a gente precisa mostrar a verdade. Então o realismo se propõe a isso. O realista é como se fosse, vem aquela ideia de você pensar o seguinte: um médico dissecando um cadáver precisa saber parte por parte do cadáver, conhecer todas as partes do corpo humano, porque senão ele não pode ser médico. O escritor realista, ele precisa conhecer toda a psicologia, toda a biologia do ser humano, para ele conseguir escrever sobre esse ser humano. Ele não pode fantasiar nada. A realidade tem que ser nua e crua. Então, eles são justamente o oposto do romantismo. Eles negam completamente toda a ideia romântica. Um grande choque
Inclusive, o primeiro livro que a gente tem, que é Madame Bovary, de Flaubert, veja só, Flaubert. Aí é mais brasileiro. Flaubert. O Flaubert. Ele escreveu o livro Madame Bovary. Ele simplesmente vamos dizer que seria o primeiro livro realista que a gente tem. Quando ele escreveu esse livro, ele simplesmente foi processado. Ele teve que dizer, as pessoas queriam saber quem é Madame Bovary. Porque o escritor realista pretende mostrar a realidade do jeito que é. Então eles dizem, todos os meus personagens são reais, eu só mudo o nome, mas tudo que eles fazem ali a sociedade faz. A história de Madame Bovary é incrível, porque é uma mulher, a Emma, é uma jovem, ela estudou escolas, colégio de freiras, ela foi educada romanticamente, ela lia romances românticos. Então ela imaginou que ela fosse casar com um príncipe encantado, que a vida dela seria maravilhosa, que ela teria o reino dos céus. E aí ela conheceu Charles Bovary. Charles era um médico, completamente medíocre, tipo daqueles assim, você tem um problema na perna direita e ele opera a esquerda. Medíocre. Isso aí é bom, hein? Né? Mas os dois se casam, se apaixonam, uma relação linda, dão as mãos e tudo. Assim que ela se casa, uma semana depois, ela começa a ver aquela casa. Meu Deus, uma casa grande, com empregadas. O marido trabalha o dia inteiro, não fica em casa. Ela fala, que tédio que é esse? É isso que eu escolhi? Aí ela está lá servindo chá, manda trocar as xícaras de porcelana e tal. Ela não sabe mais o que fazer da vida, ela está completamente entediada com a vida de casada. Aí um belo dia ela vai à feira e encontra o jovem, lindo. E esse jovem joga 171. E aí ela o leva até a sua casa e os dois tornam-se amantes. E é muito interessante porque uma cena que choca a gente. Chega um momento que ela chega até o espelho e diz, eu sou adúltera. Isso é forte principalmente para o final do século XIX. Ela acaba tendo esse amante, eles moram em Lyon, que é o interior da França. Aí o marido dela chega para ela e diz, tinha uma proposta da gente morar na capital. Na capital, Paris, quando ela chega, aí ela começa a gastar todo o dinheiro do marido, porque ele deixa tudo para ela tomar conta. Ela gasta todo o dinheiro, ela arruma amantes, ela vai em costureira, bordadeira, ela faz, a casa dela é linda, ela vive todos os prazeres. Até que chega um momento em que o pessoal do banco vai até a casa dela e diz, ou você nos dá tanto como garantia, ou tudo que está penhorado a gente vai tomar. Aí ela faz assim. Ela não sabe o que fazer. Aí a gente pensa assim, bom, se fosse no romantismo, ela chegaria até o marido, contaria toda a verdade, e eu acho que ele perdoaria, porque é romantismo. Mas como é realismo, ela vai até uma botica, que equivaleria hoje a uma farmácia, compra arsênico, toma e morre. Aí você pensa assim, bom, se a proposta do realismo é mostrar as coisas do jeito que são, sem nenhuma mentira, se é um escritor ser como um médico, estudar, dissecar a sociedade, analisar mesmo, anotar tudo que ele está vendo para depois construir a história, então a burguesia queria saber, quem que é essa Emma? Quem que é essa Emma que você mostrou no livro? Nós queremos saber. Processaram ele. Aí ele disse, Madame Bovary, c'est moi. Sou eu. Por quê? Porque eu sou fútil, porque eu gosto dos jogos de interesses. Essa futilidade, essa falta de escrúpulos, se maltratar de empregados, esse achar que a raça sua é superior,
todos os outros livros que a gente vai ler chocavam a sociedade, um atrás do outro, porque elas se viam ali a burguesia. Então, o realista, esse escritor realista, ele busca essa verdade, gente. Como muitas vezes a gente tem obra hoje que faz isso, a estética realista e várias outras são assim. A gente busca a verdade através do quê? Da ciência. Hoje é um perigo falar de ciência nesse país, né, gente? Cuidado. Você corta a hora que eu falo ciência, senão pode ser que o governo venha aqui e manda me prender. Eu posso comprovar cientificamente isso, então isso está certo. A mesma coisa é no romance. Então aquilo que você lê, você fala, aconteceu mesmo. Todas as obras que tem no realismo dessa época são todas que realmente era assim que acontecia. E o que mais eles pegavam no pé, o que mais eles queriam denunciar era o clero corrupto, a burguesia fútil e um governo incompetente. São as três principais coisas. Porque há uma diferença. Existe o realismo, então o realismo trabalha com essa verdade. Como que o escritor faz isso? Ele vai analisar o psicológico da personagem. Então eu, enquanto escritor, vou pegar o meu personagem e vou ver não o exterior dele. Eu quero mostrar o que está aqui, o que ele pensa, o que ele acha das coisas. Porque uma coisa é eu me mostrar para a sociedade, principalmente se vocês são burgueses ricos, que eu sou agradável, que eu sou amável. Outra coisa é o que eu acho de vocês interiormente. E isso é muito forte. Nenhuma escola até então tinha feito isso. Que dói em quem lê. Dói você se ver naquele romance. Enquanto o realismo analisa o psicológico das personagens, o que está por trás da máscara que você é na sociedade, principalmente ele analisa então a burguesia. O naturalismo, ele vai analisar o coletivo, as classes mais populares. Ele vai mostrar que o meio determina. Ele vai analisar os nossos aspectos biológicos. Ele vai mostrar que o ser humano age não por intelecto, mas por instinto. Principalmente num país como o Brasil, em que existe um calor insuportável. Não há como você pensar e agir intelectualmente. Os instintos falam mais alto. Então, nós vamos ter várias obras em que vai mostrar esse coletivo. O povo mais pobre, as classes mais populares e como elas agem. E dentro do naturalismo, a gente vai ter uma ideia de tratar o homem feito animal, que é o zoomorfismo. Então, os homens agem feito cachorros, vacas. Bom, a gente faz isso até hoje. Seu porco, sua vaca, cachorro. A gente sempre, principalmente com relação a xingamento. Mas no naturalismo não são xingamentos, são comparações de atitudes de homens iguais às dos animais. É muito interessante porque no mundo inteiro a gente pode ter assim, toda obra é realista, mas nem toda é naturalista. Mas toda obra naturalista tem que ser realista, porque está mostrando a verdade. Mas no mundo inteiro a gente mescla isso. Escritores, por exemplo, como Flaubert na França, em Portugal que a gente vai ver essa de Queiroz, todos eles trabalham as duas coisas, o realismo e o naturalismo junto. Aqui no Brasil a gente vai ter uma certa distinção. Então teremos escritores puramente realistas, Machado de Assis, escritores puramente naturalistas. Aloysio Azevedo, por exemplo, que escreveu o Cortiço, que mostra as camadas mais baixas da sociedade, a falta de higiene e etc. Mas isso incomoda muito a burguesia. Lógico que a burguesia, quando sai um livro, ela ficava, eu quero ler, eu quero ler, eu quero saber. Mas depois que ela lia, ela ia lá e falava, quem que é essa pessoa que você escreveu? Ai meu Deus, que absurdo. Quando eu mostrava uma obra do clero, por exemplo, né, padres corruptos, padres que têm amantes, que absurdo escrever isso. Pensa em quantas obras hoje analisam a realidade e mostram a realidade do jeito que ela é, né? Como essa tela de Ron Millock, né? Ron Millock, ele faz isso com tanta categoria, com tanta qualidade, que quando você vai a uma exposição dele, você olha e diz, meu Deus, mas parece um boneco de
verdade mesmo. O escritor realista tem que fazer isso. A burguesia se enxergava ali, mas ela não queria admitir. É isso aí, muito obrigado. Tá bom? Beijinhos.